tribo tem uma vida feliz e tranquila num remoto deserto em África, quando de repente, um certo dia, um avião de passagem, o piloto atira fora uma garrafa de vidro de Coca-Cola. A tribo julga ser um milagroso artefacto, presente dos deuses, com muitos usos a serem descobertos. Então toda a gente fica a olhar para aquele objeto de vidro e a pensar: o que posso eu fazer com este presente dos deuses? Mas os conflitos foram aumentando porque era só uma garrafa para toda a tribo. Então o caos é instalado e o líder da tribo, Shi, ou melhor, o líder da tribo Shi, o nome dele é Nechao, decide devolver o objeto estranho aos deuses para restaurar a paz na sua tribo. Enquanto viajava para cumprir esta missão, ele tem o primeiro contacto com a civilização ocidental. Alguém sabe qual é o nome deste filme? Os Deuses Devem Estar Loucos. Um filme de 1980 que apresenta uma visão bem diferente da civilização, vista por alguém que nunca tinha estado em contacto com a civilização ocidental. Há coisas muito loucas neste mundo. Concordam comigo? Sim ou não? Vocês não concordam comigo. Há muitos loucos por aí. Concordam comigo? Sim ou não? Há muitos loucos. Alguns de nós estamos dentro desta sala. Mas convenhamos que também existem muitos tipos de loucura, não é? Há loucura por amor, há loucura, vou fazer uma loucura, vou andar na montanha russa mais alta do mundo e mais perigosa. A minha proposta para hoje é, através da palavra de Deus, vermos como o pecado dos homens os leva a cometer loucuras e como, por outro lado, existe loucura na fidelidade de Deus. Então, só fazer aqui um breve resumo antes de entrarmos no nosso capítulo 21. A partir do capítulo 9, como vocês têm estado a ver, inicia a ascensão de Saul ao trono, assim como o declínio do seu reino. Existem erros sucessivos no seu reinado, com e após a vitória de Davi sobre Golias, aumenta a perturbação mental deste homem. Ele sente-se atacado. Após a vitória e a aclamação de Davi por parte do povo, em que as mulheres cantavam e o povo todo adorava os feitos de Davi, Saul, por inveja e sentindo-se ameaçado, persegue a Davi. Davi é salvo das suas investidas, nomeadamente, e como vimos agora recentemente, pelos seus próprios filhos, Mical e Jónatas. Na última vez, o último encontro entre Jónatas e Davi faz com que o alerta que Jónatas lhe dá o obrigue a fugir. Sentindo-se ameaçado e não querendo perder o reino, Saul não poupa esforços na perseguição de Davi, atacando seja quem for pelo caminho e desviando-se cada vez mais do caminho do Senhor. No entanto, por outro lado, David vê o número dos seus apoiantes a crescer e a defendê-lo. Muitos já o identificam como o ungido de Deus, aquele que assumirá o trono, o próximo rei de Israel. Jónatas, o filho de Saul, o melhor amigo de Davi, reconhece-o como este ungido e por isso escolhe ser fiel em detrimento do seu pai. Faz um pacto com David que, sendo ameaçado e perseguido, vê-se obrigado a fugir. E é aí que entramos no nosso texto hoje. Capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens na mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. David, andando fugido de Saul, ele vem à cidade dos sacerdotes, a Nob, ao encontro de Aimeleque. E logo aqui este encontro traz alguma desconfiança. Como é que um general, em pleno período de guerra contra os filisteus, nomeadamente, como é que um general de Saul aparece sozinho? Imaginem se este homem fosse capturado por seus inimigos, que grande vitória seria.
E o sacerdote estranha, porque vens tu sozinho. Isto é uma loucura, principalmente com os inimigos à porta. Mal sabia ele que David andava fugido de Saul. Mal sabia ele que Saul estava perseguindo a David. Mais uma vez, e como aconteceu anteriormente, David usa da mentira para poder escapar-se. Provavelmente David acharia que para salvar a sua própria vida, porque ele era e sabia que era o ungido de Deus, talvez esta mentira fosse justificável. Talvez neste momento até nem fosse um grande pecado. E sabem, muitas vezes nós caímos nisto. Nós pensamos que é uma mentirinha, é um pequeno engano, uma farsa. Irmãos, fujamos de alguma vez pensar que existem pecados grandes ou pequenos. Pecado é pecado e Deus o condena. E pecado traz consequências. Mas a cena que nós temos aqui até parece uma cena de filme, não é? Um homem anda a fugir, encontra um sítio onde vai buscar ajuda, cansado, com fome, com sede, procura comida e refúgio. Mas é interessante que, à semelhança do que aconteceu em Ramá com Samuel, David vai à procura de refúgio, de comida, onde? Junto dos homens de Deus. Isto também é uma lição para nós. Quando tu estás em momento de aflição, junto de Deus, junto das pessoas de Deus, junto da igreja, junto da palavra de Deus, tu encontras a solução que estás à procura. Tu encontras o refúgio, tu encontras o alimento que necessitas. Versículo 4. Respondendo o sacerdote a David, disse: eu não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens, ou seja, os valentes de David, os soldados de David que o acompanhariam, se abstiveram das mulheres. E respondeu David ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. E em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da propiciação, que se tiraram diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. A mentira continua, não é? Reparem, Davi vem sozinho, ele está a fugir, ele sai ao pé de Jonatas sozinho, chega ali e ele diz: há uns jovens que estão à minha espera. Eu disse para eles esperarem ali. E ele continua a dizer, se ao menos, o sacerdote pergunta-lhe, se ao menos eles não tivessem relações sexuais, porque era suposto eles estarem puros quando iam em campanha para a batalha. Se ao menos isso aconteceu, pronto, talvez dê para nós vos darmos do pão sagrado. Pão sagrado esse que era apenas e só destinado aos sacerdotes. Mas o que é certo é que esta comida disponível era aquela que poderia ser dada para saciar a fome de David. E Aimeleque toma, ou tem um dilema aqui. E agora, o que é que fazemos? Eu tenho pão sagrado, eu tenho um homem a necessitar de comida. O que é que eu faço? Cumpro a lei? Ou será que lhe dou deste pão? Como sacerdote, Aimeleque tinha um dever para com o Senhor, para com a sua lei. No entanto, e nós vamos saltar para o versículo 10 do capítulo 22, só para confirmar esta informação. Ele consulta o Senhor. Capítulo 22, versículo 10. Aliás, o versículo 9. Vamos desvendar aqui um bocadinho o cenário, mas não tem problema. Então, respondeu Doego e Edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vivira Nob, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor e lhe deu o mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Aimeleque consulta o Senhor e toma a liberdade de quebrar a lei. Naquele momento, de pegar no pão sagrado, o pão que estava dedicado apenas e só e era consagrado para o alimento dos sacerdotes, e o entrega a David. Isto também é um alerta para nós, um alerta ao nosso legalismo. Muitas das vezes nós queremos de tal maneira fazer cumprir determinada forma ou determinadas ideias, ou sermos tão literais àquilo que a palavra e os modos de agir dos homens ditam, que nós esquecemos de agir com amor fraternal uns para com os outros.
Nós esquecemos de agir em compaixão. A aplicação da lei sem a compaixão não faz qualquer tipo de sentido. O próprio Jesus, mais tarde, vem a usar este mesmo incidente para mostrar que as leis divinas não devem ser aplicadas sem amor e sem compaixão. E continua o nosso texto. Estava ali, versículo 7, estava ali, porém, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse David a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Nós aqui continuamos a ver a construção da mentira, não é? E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante? Dá-me. Mais uma vez uma cena de filme, não é? O texto nos diz que há um espião ali no meio. Davi vai à procura de refúgio junto dos homens de Deus, mas eis que no meio dos sacerdotes existe segundo diz o texto, um dos mais poderosos pastores de Saul. Um edomita. Um inimigo. Alguém que provavelmente teria sido feito prisioneiro, um prisioneiro de guerra, que agora ali estaria a cumprir um voto, ou estaria a cumprir uma sentença, porque ele estava ao serviço dos sacerdotes. Alguém que, por outro lado, também poderia ter-se convertido à tradição, à religião judaica, e estava ali cumprindo, mas ele era fiel a Saul. E ele assistiu a todo este cenário. Este é um pormenor que vai ser importante para aquilo que vai acontecer a seguir. David, reforçando a sua mentira, pede armas ao sacerdote, a Aimeleque. Mais uma vez, algo completamente fora de sério, fora da normalidade. A tribo de Levi, os sacerdotes, eles eram separados para servir o Senhor, não para a guerra. Não havia armas dentro da tribo. Não era lógico, não fazia qualquer tipo de sentido. Mas David vai pedir, além do pão, ele pede armas. A resposta de Aimeleque foi: só temos a espada de Saul. Provavelmente ela estava de Golias. Provavelmente ela estava ali guardada como um memorial da misericórdia que Deus teve para com o povo no dia em que David, com aquela mesma espada, cortou a cabeça de Golias. Primeiro o pão, depois a espada. David parecia não estar bem da cabeça. O que é certo é que ele, tomando a espada, segue o seu caminho. Provavelmente de ter-lhe passado pela cabeça: por onde é que eu irei agora? Para onde é que eu posso fugir que Saul não me persiga? É quando nós jogamos ao esconde-esconde, não é? Quando somos mais novos, ou até mesmo mais velhos, dependendo da circunstância, nos vamos esconder naquele sítio que ninguém nos vai encontrar. Talvez isto tenha passado na cabeça de David. E o que é que ele faz? O único sítio para onde... Ele tem uma ideia brilhante. O único sítio para onde Saul não iria, de certeza, era para junto dos seus inimigos. Os filisteus. Seria uma loucura Saul perseguir David dentro das hostes inimigas. Então, David vai para junto dos filisteus. Ele quer ir falar com o rei dos filisteus, com Aquis, mas o plano não correu assim tão bem. Vamos ver, capítulo 21, versículo 10. E levantou-se David e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este David o rei da terra, ou o rei da sua terra? Não se cantavam deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém David os seus 10 milhares. E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como um doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há deste entrar em minha casa? Se antes desconfiávamos que David não estava bem da cabeça,
pelas ações que estava a tomar, aquele que era e é ungido de Deus, neste momento ele tem mesmo de se fazer de louco. Imaginem o cenário. Um grande guerreiro, um grande general, que no meio da adversidade se faz de maluco, a esgravatar, a deixar crescer, a deixar escorrer a baba na sua barba. É ridículo, não é? É de loucos. Claro que aqui, já ao ver esta situação, diz: vou deixar, eu não tenho cá loucos suficientes, vou deixar este entrar na minha casa. Nem sequer deixou. Mas o que é certo é que com esta manifestação de uma pseudo-loucura, esta encenação, podemos ver que David tinha jeito para as artes, não é? Não só era músico, como para as artes cénicas também. Mas o que é certo é que este plano não correu tão bem como ele queria. Ele não conseguiu o abrigo ali. Mas vejam também o outro lado. Ter um general de David, um general de Saúl, à sua mercê, para os filisteus era esfregar as mãos. Ainda para mais o David, aquele que matou Golias, o nosso maior guerreiro. Por outro lado, o inimigo do meu inimigo, meu amigo, é. Ou seja, não é este o David, se calhar é melhor. Mas David não pensou assim. Era preferível fazer-se passar por louco e escapar. Mas escapar para onde? David retoma o seu caminho e ele foge para uma caverna que estava distante o suficiente de Jerusalém, ou seja, distante o suficiente de Saúl, e distante o suficiente de Gate, ou seja, dos filisteus. Então, capítulo 22, versículo 1. Então David se retirou dali e se escapou, diz a palavra, para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se David dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias em que David esteve no lugar seguro, no lugar forte. Porém o profeta Gad disse a David: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então David foi e veio para o bosque de Orete. O homem andava fugido, o homem andava sozinho, e os seus mais próximos, a sua família, aqueles que mais o amavam, sabendo disso, juntaram-se a ele. Mas não só. David, por causa das suas grandes vitórias, notava-se que ele era um homem capacitado à liderança. E, com certeza, a perseguição de Saúl a David fez com que outros homens odiassem e tivessem inimizade com Saúl e se juntassem em defesa de David. Então nós vemos que várias pessoas vêm ter com David para o apoiar. Companheiros de armas, com certeza, que o conheciam e que nele confiavam, reconheciam-no, reconheciam a sua liderança. A loucura e o tormento de Saúl terá prejudicado a muitos e trouxe benefício também para David, do seu lado. Mas não nos podemos esquecer que a sua consciência em relação a Saúl estava tranquila, porque ele sabia que não tinha feito nada que merecesse aquela perseguição, aquele desejo de morte. Ele não tinha feito nada de errado. Ele nunca iria contra o rei que ele amava, o rei que Deus tinha escolhido para governar o seu povo, que estava à frente do seu povo. Apesar dele saber que era o ungido de Deus, apesar dele saber que era o próximo a governar Israel, ainda não era o seu tempo. David não estava com a disposição, ou com o interesse, ou com a intenção de levantar a mão contra Saúl. Esta perseguição injustificada de Saúl a David era algo que lhe era doloroso, era custoso, porque ele amava o seu rei. Só que aquela caverna começou a ficar demasiado pequena para albergar tanta gente. Se na altura eles conhecessem algum consultor imobiliário, se calhar podiam vir falar comigo e com Samuel e nós resolvíamos o assunto, não é? Só que a caverna era tão pequena e não só. Dentro daquela caverna não estavam só homens valentes que podiam lutar com David.
no caso de ser necessário. Também estava a sua família, os seus pais, que provavelmente já eram um homem e uma mulher, já com alguma idade. E Davi temia pela segurança deles. E então, o que é que ele faz? Vai procurar refúgio em Moabe. Mais uma vez, fora das linhas de Israel. Mais uma vez, em território inimigo. Mas este não era um território inimigo qualquer, pois era a terra da sua bisavó, Ruth. Lembram-se, quando vamos ao livro de Ruth, sempre que aparece, ou quase sempre que aparece o seu nome, era referido Ruth, a Moabita. Haveria, talvez, aqui algumas ligações. O que é certo é que quando David chega a Moabe e fala com o rei de Moabe, o que é que ele diz? Está aqui o meu pai e a minha mãe. Eu quero deixá-los aqui, debaixo da tua proteção, enquanto eu não souber aquilo que o Senhor quer fazer comigo. Este pedido é aceito. E é verdade que dali o Senhor o manda sair para ajudar. Mesmo fugido, Deus continua a ser fiel com David e continua a designar o seu rumo. Então, agora, neste momento, o nosso filme muda de cenário e os holofotes deixam de estar em David para estarem em Saul. Versículo 6. Ouviu Saul que já se sabia de David e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados, ou os seus servos, os seus soldados, estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a vocês, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e centenas, e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que o meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois o meu filho tem contra mim sobrelevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Saul está passado. Saul está louco. Saul sabe que Davi anda por ali, e reparem, o texto diz, e já os textos anteriores dizia, que o homem estava sempre de lança na mão. Ele estava pronto para dizimar quem aparecesse à sua frente. E neste caso, ele se vira para os seus servos, aqueles que lhe eram fiéis, aqueles que lutavam com ele, e dizia-lhes: vocês conspiram contra mim? Não basta a minha filha, o meu filho, Davi, aquele a quem eu amava, não basta eles virarem-se contra mim, vocês também? E não há nenhum de vocês que me avise? Saul estava furioso, não porque ele se sentia totalmente traído. Essa não era a razão da sua... Isso é uma manifestação, isso é uma consequência. Mas Saul chega a este momento de loucura porque há uma coisa que ele sempre quis. Sempre. As atenções tinham de estar viradas para si. Eram as suas intenções, aquilo que era... Ele era fiel a si mesmo. Ele queria que o seu governo fosse notado. Ele queria o amor do povo para si. Ele queria um estatuto, manter um nível, custe o que custasse. Saul nunca aceitou que Deus se afastasse dele. Mas houve um motivo porque Deus se afastou de Saul. Por causa do seu pecado. Saul nunca aceitou que Samuel ungisse a Davi, a quem Deus escolhera para ocupar o seu lugar. Mas isso aconteceu porque não só era o propósito de Deus, mas porque Saul abandonou o Senhor. Ele quer e tem que ser o protagonista desta história. Vocês são todos uns traidores. Davi levou a minha filha, o meu filho, e agora também leva os meus guerreiros. A seguir vai a coroa. Isto era o que passava na cabeça de Saul. Ele faz-se de vítima aqui, quando na verdade ele é o principal culpado. A loucura e a mania da perseguição de Saul deve-se ao facto de que ele há muito tempo abandonou o Senhor e por consequência o Senhor o abandonou a ele. Versículo 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé:
vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Sabem quando nós pegamos num assador de chouriça e cortamos a chouriça, pomos a chouriça lá em cima, regamos-la com aquele cocktail de aguardente e whisky, ou então aqueles mais básicos com o álcool das feridas, né? E depois pegamos num fósforo e aquilo que fazemos é atirar, ou os mais cuidadosos chegam lá e metem assim o fósforo, né? Os outros mais brutos como eu atiram o fósforo para lá, queima tudo. O que é que nós vemos a seguir? Bum! Começa logo a arder. Alguém já passou por esta experiência? Sim ou não? Várias vezes, não é? Aquilo que Doeg vem dizer a Saúl foi exatamente o que aconteceu. Há uma explosão. Se Saúl já estava furioso, eu não sei se ele não terá pegado na lança para atirar a Doeg naquele momento. Ele tinha estes acessos de fúria, não é? Mas o que é certo é que Saúl tinha ali exatamente o que precisava para tomar uma ação, para fazer alguma coisa. Há um momento explosivo em que a loucura atinge os píncaros, atinge um red line, é linha vermelha ao máximo. E logo a seguir, depois desta chama da ira de Saúl se acender, vem o versículo 11. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos vieram ao rei. A melhor altura para se tomar decisões e para se ouvir outras pessoas é quando estamos cheios de fúria, cheios de ira. Alguém uma vez lá na empresa disse que o pior dia para se tomar decisões é à segunda-feira. Porque é o início da semana. E normalmente quando tu vais à segunda-feira trabalhar, tu estás... é dia de trabalho. Sim, porque continuamos a ver o trabalho não como uma bênção, mas continuamos a ver o trabalho como uma maldição de Deus, o que é errado. Mas o que é certo é que, cheio da sua fúria, Saúl manda chamar Aimeleque. E disse: Saúl, ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saúl, versículo 13: porque conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como David, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não imputo o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem pouco, nem muito. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente tu e toda a casa de teu pai. Bem, uma decisão bem tomada, no fervor da sua fúria. Agora é que isto está ao rubro. Chegamos ao clímax da nossa história. Aimeleque é chamado e acusado de apoiar David contra Saúl. Ele que não fazia a mínima ideia o que é que se passava aqui. Ele tinha acreditado na história que David lhes tinha contado. Ele não sabe o que é que se está a passar aqui. Ele continua sem saber que David foge de Saúl porque Saúl o está a perseguir. Isto passou-lhe completamente ao lado. Ele terá visto a atitude de Saúl e pensado: o rei está fora de si. Está doido. Porquê é que ele me está a acusar de uma coisa que eu não faço ideia o que seja? Em sua defesa, reparem nas declarações de Aimeleque. É como se ele estivesse a dizer: Saúl, quem há na tua casa que seja tão fiel a ti como o teu genro? Alguém que é da tua família, o chefe da tua guarda pessoal. Quem há tão obediente como ele? Isso, o que tu estás a dizer, não faz sentido nenhum. Não é a primeira vez que os sacerdotes consultavam ao Senhor por causa de David. Saúl pensava que esta consulta seria para que David viesse agora a usurpar do trono. Nada disso. Cada vez que os homens iam para a batalha, o Senhor era consultado. Ele não entende o que se passa, logo ele não tem qualquer culpa no assunto. Mas qual é a atitude de Saúl? Simplesmente o texto nos mostra que ele ignora
E cego de inveja, de ira e vingança, comete mais uma loucura. Condena toda a casa dos sacerdotes, os homens de Deus, à morte, com efeito imediato. Versículo 17. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com David, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. A cegueira de Saul era tal que ele não percebeu que ele estava a ir contra os homens de Deus. Não era contra David, ele estava a ir contra os homens de Deus. Algo que os soldados, seus servos, consideravam, e por isso eles recusaram. Reparem a coragem que também tem que haver nestes homens. Ou reparem a reverência que estes homens tinham para com os homens de Deus, coisa que Saul não tinha. Também estes provavelmente terão pensado: o rei está fora de si, o rei está louco. Então, versículo 18, disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Este era um homem sem escrúpulos. Ele até era edomita, nem era de Israel. Mas este era fiel a Saul. Ele não pensou duas vezes. A mim não me faz diferença nenhuma. A mim não faz diferença nenhuma. Sabem, aquilo que acontece aqui, neste exemplo, e este é um pequeno parênteses que eu gostava de fazer aqui, é o cumprimento de uma promessa de Deus. É uma prova de que Deus é fiel àquilo que promete. Por causa do pecado da casa de Eli, lá no início do livro, Deus tinha prometido a Eli que a sua casa seria destruída. E o que é certo é que neste momento a casa de Eli é destruída. Deus cumpre com aquilo que promete. Deus usa um homem vil, louco, longe do seu caminho para cumprir o seu propósito, para cumprir as suas promessas, como de resto tem acontecido ao longo da história. Deus tinha prometido que a casa de Eli cairia por causa do seu pecado e Deus, sendo fiel, cumpriu. A verdade é que em tudo o que acontece é porque Deus é soberano e nada está fora do seu controle. Deus nunca deixa de ser soberano. Tudo Ele conhece e a sua poderosa mão governa sobre tudo e tudo o que existe. Porém, versículo 20, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitub, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de David. E Abiatar anunciou a David que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então David disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás a salvo comigo. Assim que David soube David ouve o filho de Aimeleque, o único sobrevivente da chacina dos sacerdotes, nós notamos um comportamento completamente diferente daquele que o persegue, Saul. David assumiu uma postura de admissão de culpa, de arrependimento, porque a sua mentira, o seu engano lá atrás, tinha levado à morte daqueles homens. Por um lado, ou por outro lado, nós vemos Abiatar, que tinha todos os motivos para chegar ao pé de David e dizer: o culpado és tu. Foste tu, por causa de teres ido ter com o meu pai, teres mentido, a dizer que vinhas numa missão urgente e secreta do rei, que levaste a que toda a minha casa fosse destruída. Mas é interessante que este homem não faz isso. Nos capítulos seguintes, nós vamos ver que este homem vai servir a casa de David como sacerdote. Que loucura esta história, não é?
Vemos um homem desorientado a ser perseguido de morte sem culpa, David, a pedir pão sagrado e armas a um homem de Deus, mais tarde a refugiar-se em território inimigo, onde tem que se fazer passar por louco, e a ser o causador da morte dos homens da casa de Deus, de toda uma casa de sacerdotes. Por outro lado, também vemos outro louco, a rebelia de um rei louco, Saul, contra Deus, refletida na sua perseguição irada, louca e vingativa do ungido de Deus e dos seus sacerdotes, mostrando oposição ao reino de Deus a todo custo para conseguir ou tentar de alguma forma prolongar o seu próprio reino, que já estava condenado. Este homem que tanto se afastou de Deus, que o próprio Deus o abandonou. No final da história, a consequência da loucura destes dois homens é que vidas foram tiradas. O seu pecado trouxe morte. Quando há quebra do relacionamento com Deus, quando há quebra da aliança com Ele, no lugar da bênção, há lugar à morte. Muitas são as vezes em que nós questionamos o porquê de Deus agir ou permitir que as coisas aconteçam de determinada maneira. Ou qual de nós alguma vez não se questionou porque é que Deus permite que as guerras aconteçam? Porque é que Deus permite que os tiranos se levantem? Porque é que Deus permite que as pandemias se espalhem? Porque é que Deus permite que crianças sofram, fiquem doentes ou caiam das janelas? Porquê? Porquê que Deus? Muitos há até que perguntam onde está esse Deus? Quem é esse Deus que permite desgraças? Será Ele também um louco? Estas e outras declarações e interrogações saem da cabeça de homens e mulheres que ainda não compreendem Deus. Homens e mulheres que são fiéis, são Saús e Davis, que não compreendem Deus e são fiéis apenas a si mesmos, à sua própria noção de justiça, às suas ideias, às suas vontades. São rebeldes pecadores em oposição a um Deus santo. Provocam ou procuram a aprovação dos restantes na busca de ideais próprios e ainda não compreendem que tudo isto é consequência do pecado. Toda esta loucura é consequência do pecado, não é culpa de Deus. E a verdade é que se alguém pode e tem poder para acabar com tudo isto, é o próprio Deus. Se Ele quiser, Ele pode fazer isto. Quantas vezes o Senhor não disse: eu não posso mais com este povo? Ele virou-se para Moisés e disse: eu vou destruí-los e vou pegar em ti e fazer de ti uma nação. Deus teve esse sentimento de, se fôssemos a comparar com o homem, como que uma frustração. Mas não, Deus é muito mais do que isso, é muito mais amoroso e justo do que o nosso entendimento. Se alguém tem poder para acabar e começar tudo de novo de forma perfeita, é o nosso Deus. E Deus quer. Promete uma nova aliança. O que é verdadeiramente loucura para o homem em pecado e que ele ainda não consegue compreender é que quando tantos morrem, quando tantos estão condenados à morte, Deus promete a vida e a vida eterna. E Deus é fiel e não se nega a si mesmo. Se Ele promete, Ele cumpre sempre. A loucura é quando um Deus assim, soberano, sendo ofendido pelo pecado da humanidade, a si mesmo se dá gratuitamente na pessoa do seu Filho unigênito, Jesus. Ele se dá para a salvação dos perdidos, dos condenados, o justo pelos injustos. Aquele que bastava levantar o dedo e tudo seria destruído, como ouvimos há pouco. Mas, como uma ovelha muda que vai para o matadouro, Ele vai à cruz. Loucura é um Deus todo-poderoso, grande e soberano, maravilhoso, que se limita a si mesmo no tempo e espaço à condição de homem para se tornar o segundo Adão. A perfeita imagem de Deus. Aquele que o representa plenamente e por ele se entrega na cruz. Aquele que se
limita a ser homem para viver, morrer e ressuscitar para a salvação de todos aqueles que creem. Loucura é saber que estas coisas são determinadas antes mesmo da fundação do mundo, porque Ele nos amou de uma maneira inimaginável e quer relacionar-se connosco para louvor da sua glória. Loucura é saber que, sendo tão grande e perfeito, Ele olha para mim, Ele olha para ti, Ele atenta para mim, Ele atenta para ti, pequenos, impotentes, e nos convida a conhecê-lo. Pode parecer loucura, pode ir além do teu e do meu entendimento, mas hoje é o dia de tu te esvaziares do teu eu, de procurares as tuas próprias soluções. Hoje é o dia de tu esvaziares as tuas vontades e te entregares a Deus, porque Ele é fiel e cumprirá tudo aquilo que prometeu. Hoje é o dia de deixares para trás o mal, de te completares naquele que deu tudo por ti. Hoje é o dia aceitável para reconhecer Jesus como o teu Salvador. Por muita loucura que isso possa parecer, por muito incompreensível que isso possa ser para ti, pede ao Senhor que te ajude pelo seu Santo Espírito a cumprir. Que loucura, não é? Para a sua glória, para a nossa bênção. Vamos orar.